Olá família, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês tenham também estejam sempre lendo a palavra e orando e buscando mais o nosso Deus. Vamos estar orando para a gente começar o nosso Família Nele? Então feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso e o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento eu peço que o Senhor possa estar nos guiando nesse estudo, Pai, nos guiando nesse tempo que nós iremos passar juntos, Pai, estudando a Tua Palavra, e que o texto possa saltar aos nossos olhos e que nós possamos extrair tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. É isso que eu te peço, Pai, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, antes da gente começar o nosso estudo, como de costume, eu vou pedir para que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, curtindo o nosso vídeo, que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos. Pega o link, joga lá no grupo dos seus amigos lá, para que mais pessoas possam conhecer a palavra, para que mais pessoas possam conhecer também a nossa igreja e que as pessoas possam cada dia mais aprender e se aprofundar mais na palavra do Senhor. Certo? Amém? Então, semana passada nós começamos os estudos no Evangelho de João. Então hoje é o segundo capítulo do Evangelho de João. Então eu peço que vocês possam abrir já separe já o seu caderno com a sua caneta, seu bloco de anotações, para que a gente vá anotando as coisas interessantes que nós vamos falar hoje, certo? Então, vamos começar? Então tá escrito lá. João 2, versículo 1, que diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Então aqui já no começo do capítulo 2, esse versículo 1 até o versículo 11, ele vai contar sobre o milagre em Caná na Galileia, num casamento lá em Caná na Galileia. Nós já falamos isso num vídeo que foi o primeiro vídeo do Família Nele, que também é o primeiro milagre de Jesus. Então, eu não vou falar de novo sobre isso, então eu peço que você possa entrar lá no nosso canal, pesquisar na nossa playlist lá e ver o primeiro vídeo do Família Nele, nosso estudo, que você possa ir lá e procurar, porque ele vai agregar bastante no vídeo de hoje, certo? Então, só pra gente pular do versículo 1 até o versículo 11 é onde diz esse primeiro milagre que Jesus realizou. Lembra que semana passada nós falamos sobre o capítulo 1 e no capítulo 1 Jesus começa o seu ministério. É onde Jesus ele se batiza, onde Jesus começa a vir os seus primeiros discípulos. Então é ali onde Jesus começa a mostrar que ele é o mestre, que ele é o Messias, que ele é o ungido do Senhor, que ele é aquele Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, então é tudo no capítulo 1 que é dito isso, que Jesus é o Logos, lembra que nós falamos sobre isso? Logos, o Verbo, ele é a Palavra, ele estava no começo de tudo, ele estava lá em Gênesis capítulo 1, junto com Deus e o Espírito Santo, eles são uma pessoa só, tudo isso dito no capítulo 1. Então no capítulo 2, Jesus já tinha iniciado seu ministério a partir do momento que ele foi batizado, no capítulo 1, e agora no capítulo 2 ele começa. E já no começo do versículo 1, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, ele realiza o seu primeiro milagre, que foi num casamento em Caná da Galileia. Agora, a partir do versículo 13, a partir do versículo 12, diz assim: Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estavam chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Versículo 17. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos,
os seus discípulos lembraram-se de que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então, a partir do versículo 12, nós já dissemos que o começo do capítulo 2 é Jesus ele realizando um milagre no Caná da Galileia, e aí ele sai de lá e já está perto do período da Páscoa, já está perto da festa da Páscoa. Páscoa é uma das 3 festas principais que tem em Israel, que os judeus comemoram, que foi instituído por Deus. Páscoa, só para a gente lembrar, Páscoa é a festa que relembra que o povo de Israel eles estavam presos no Egito, eles eram escravos no Egito, e Deus os tirou com mão forte e o levou para o deserto, e de lá Deus iria levá-los até a Terra Prometida. Então a Páscoa comemora isso, a saída do povo de Israel do Egito para a Terra Prometida, com a mão forte de Deus. Então é isso. Então a partir daquele momento eles começam a comemorar todos os anos a Páscoa, para poder lembrar daquilo que foi feito. Então isso acontece desde aquele tempo até hoje, os judeus fazem isso, e não é diferente no tempo de Jesus. Chega o período de festas, chega o período da Páscoa, as pessoas todas vão para Jerusalém. Jesus estava em Cafarnaum, ele ficou alguns dias lá, e depois ele foi, quando chegando perto da Páscoa, lá no versículo 13, Jesus subiu a Jerusalém. É interessante, nós já falamos isso em algum dos vídeos, mas é interessante quando toda vez que você vê no texto bíblico falando que Jesus subiu a Jerusalém ou alguém subiu a Jerusalém, entenda, Jerusalém ficava ao sul de Israel. Fica ao sul de Israel. Então, e Jesus estava em Cafarnaum. O certo, Cafarnaum e Jerusalém fica aqui embaixo. O certo era dizer que Jesus estava descendo para Jerusalém. Mas a cidade de Jerusalém, ela ficava numa parte mais alta da cidade. Então, por isso que eles falavam, o templo, na realidade, ficava numa parte mais alta da cidade. Então, por isso que eles falavam que eles subiam a Jerusalém, porque eles iam para a parte mais alta da cidade. Mas eles subiam para o templo, eles iam adorar no templo, mas na realidade eles estavam descendo para Jerusalém. Então, entenda isso, Jerusalém fica ao sul de Israel. Então, toda vez que falam isso, ele está descendo para Jerusalém, não subindo em direção ao norte. Entendeu? Seguindo, versículo 14. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas, dissem: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Aqui também é interessante nós sabermos e entendermos o que está acontecendo aqui. Jesus ele chega em Jerusalém e na entrada de Jerusalém, ali no pátio do templo, se costumava ter um comércio ali. Que tipo de comércio é esse? Um comércio onde eles vendiam esses animais, bois, ovelhas e até pombas. Por que eles vendiam isso na entrada do pátio, na entrada do templo? Porque ali tinha que se fazer, os judeus eles faziam os seus sacrifícios. E às vezes as pessoas vinham de muito longe, então eles vinham andando vários e vários dias até Jerusalém. E era muito difícil trazer os animais de onde eles estavam, que eles iam fazer o sacrifício, né? E era muito difícil, às vezes, as pessoas que vinham de muito longe, trazer os animais todo esse tempo andando, e tinha que trazer alimento e água, tudo para os animais, e era muito mais difícil. Então era muito mais cômodo, quando eles chegassem na cidade, eles compravam o animal e ofereciam o sacrifício. Então era isso que aconteciam lá. E aí tem vários tipos de sacrifício, né? Depois você pode consultar lá o livro de Levíticos, que lá tem uma lista extensa dos animais que podem ser oferecidos como sacrifício ao Senhor e tudo aquilo que tinha lá na lei mosaica. E ali no pátio, na entrada do templo, tinha isso. Tinham as pessoas que estavam vendendo esses animais para que pudesse ser sacrificados nas festas que haviam e todas aquelas coisas. Então é por isso que tinha esse comércio, por isso que tinha essas coisas ali na entrada do pátio, na entrada do templo.
versículo 17. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. O zelo pela tua casa me consumirá, está escrito lá no livro de Salmos, Salmo 69, versículo 9. Onde o salmista está dizendo, ele está orando, ele está pedindo ajuda a Deus, e ele pega e fala sobre isso. E os discípulos, a hora que eles veem essa frase que Jesus fala, lá no versículo 16, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado, onde ele pega e espalha as moedas e vira as mesas e joga tudo para cima. Toda essa forma que Jesus agiu ali, eles lembraram diretamente disso daí, o zelo pela casa, o zelo pelo templo, o zelo pela tua casa me consumirá. Então, o tamanho do zelo que Jesus tinha pelo templo estava fazendo com que ele fizesse tudo aquilo. Porque as pessoas, quando eles iam sacrificar e vendiam e faziam tudo aquilo com os animais, então eles não faziam aquilo de bom grado, eles não estavam ali pensando no sacrifício, mas estavam pensando no dinheiro, estavam pensando no que eles poderiam ganhar nisso, e não estavam com o coração naquilo. Foi isso que irritou Jesus, foi isso que fez com que Jesus tomasse toda aquela atitude, que ele não via um coração que as pessoas queriam sacrificar a Deus, mas sim eles só viam lucro naquilo tudo que eles estavam fazendo. Então isso tudo irritou Jesus. Versículo 18 diz assim: então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Então aí os judeus veem tudo aquilo que está acontecendo, as pessoas que estavam ali ao redor veem tudo aquilo que estava acontecendo, e eles falam assim: mas que sinal milagroso o Senhor vai fazer para que a gente possa ver a sua autoridade para fazer isso? E aí é interessante porque os judeus sempre viam, sempre queriam, sempre esperavam um sinal, um milagre, alguma coisa grandiosa que pudesse fazer. Era isso que eles esperavam do Messias. Então toda vez que Jesus, você vai reparar nisso no Evangelho de João, mas toda vez que Jesus tem algum encontro com uma pessoa, eles sempre esperam que Jesus possa fazer um sinal, alguma coisa grandiosa, um milagre, porque é isso que eles esperavam que o Messias fosse, não só com sinais maravilhosos, mas que também pudesse ter uma autoridade que pudesse ir contra Roma e lutar contra Roma e toda aquela coisa. Então, na hora que eles falam isso, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus não precisava fazer nada. Jesus não precisava mostrar algum sinal, fazer algum milagre para mostrar a autoridade que ele tinha. A autoridade que ele tinha vinha do próprio Pai, vinha de Deus. Então a autoridade que ele tinha, a autoridade que ele fazia, a autoridade com que ele ensinava, vinha diretamente do Pai. Você pode reparar nos evangelhos, quando Jesus ele está ensinando, as pessoas sempre falavam assim: ele nos ensina, e nos milagres também nós vimos isso, ou ele faz as coisas, ou ele fala como quem tem autoridade, e não como os sacerdotes, e não como os fariseus, e não como os saduceus, e não como os mestres da lei. Olha que interessante. A autoridade de Jesus é diferente, a autoridade que vem dos céus. Então a pergunta que eles fazem é sobre isso. E aí vem no versículo 19. Jesus lhe respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Aí ele pega e fala sobre Jesus, ele pega e dá essa resposta. Você quer um sinal? Então tá bom, destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias. E aí eles ficam mais ainda pensando sobre isso. O que ele está querendo falar sobre isso? Versículo 20. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? E aí eles pegam e estão falando de qual templo? Do templo físico, do templo ali do rei Herodes, do templo do rei Herodes. Porque se passaram já, então vamos voltar um pouquinho. Deus ele pega e fala para que Moisés possa construir um tabernáculo, onde ele possa estar no meio do povo. Então Moisés vai e constrói o tabernáculo, beleza? E o tabernáculo se sustenta por muito tempo, até depois do deserto, onde eles entram na Terra Prometida e vai conquistando as coisas tudo. Até todo esse tempo ainda existia o tabernáculo, era o tabernáculo. Até Davi, até o rei Davi, ainda existia o tabernáculo. É só em Salomão, o filho de Davi, o terceiro rei de Israel,
onde é construído o primeiro templo de Israel, que é conhecido como Templo de Salomão. E aí é construído aquele templo grandioso, cheio de ouro e toda aquela coisa linda que você pode ver lá no Velho Testamento, lá em 2 Samuel. Então lá em 2 Samuel você pode ler e que você vai ter mais uma descrição mais detalhada sobre a construção do primeiro templo, que foi o Templo de Salomão. Mas aí, mais para frente, o templo foi destruído. Foi destruído quando o povo de Israel foi levado cativo à Babilônia, depois foi o povo persa, o Império Persa, eles tomaram tudo e acabaram destruindo o templo. E a partir de então, a partir desse templo que foi destruído, não foi mais construído. Ficou sem construção nenhuma. Então eles voltaram do cativo e tudo, e não existia mais um templo. Por isso que começou a surgir em Israel as sinagogas, porque não existia mais um templo para se adorar, não existia mais um templo para se reunir, e aí eles começaram a abrir sinagogas. Sinagogas era um lugar onde havia um sacerdote, um fariseu, e lá ele fazia todas as coisas que eram feitas num templo para mais pessoas, agora numa sinagoga um pouco menor, onde tinha as pessoas que iam para aprender a palavra, e tinha tantas e tantas coisas que aconteciam nas sinagogas. Então começa a abrir várias e várias sinagogas em Israel, por todo Israel. Nesse período que não existia o templo ainda. Aí só depois, lá na frente, quando Roma já toma o domínio sobre Israel, o Império Romano começa a crescer e vai dominando todas as regiões que estão ao redor. Israel é uma delas. E aí entra o rei Herodes, e aí no rei Herodes, no primeiro rei Herodes, ele começa a construir o templo, que é conhecido como o segundo templo ou o templo de Herodes, onde é construído, não tão grande, não tão esplendoroso como o templo que era de Salomão, mas era um templo que levou para ser edificado 46 anos. Então foram 46 anos de construção. Era um templo bem grande e bem luxuoso e todas as coisas que eram necessárias. É sobre esse templo que eles estavam falando. Eles falam, esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Aí, versículo 21. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Ele não estava falando daquele templo físico, mas do corpo dele, já fazendo alusão àquilo que iria acontecer mais lá na frente, que é a morte e a ressurreição dele. Ele diz, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Quer dizer o quê? Vocês vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Eu vou levantar esse templo. Este era o sinal que eles estavam mostrando para que aqueles judeus eles não queriam um sinal. Que sinal milagroso o Senhor pode nos mostrarmos como prova da sua autoridade? É a morte e a ressurreição dele. Olha como é interessante, Jesus lá na frente já fala de algo que ainda iria acontecer e as pessoas ficam ali olhando e não entendem nada, eles pensam que é sobre o tempo físico e não entendem mais nada que está acontecendo. E só para a gente entender, um pouco mais para frente, mais ou menos uns 70 anos depois, o templo é destruído de novo. E aí até hoje não existe mais um templo lá em Israel. Não existe mais. A partir do momento que foi destruído lá, ainda no Império Romano foi destruído o templo, agora não tem mais nenhum templo. E eles estão esperando para que esse templo possa ser reconstruído. E isso é mais para frente tudo. Mas o templo, não existe mais nenhum templo lá em Israel. Então só existiu o templo de Salomão, o templo de Herodes, e depois não tem mais nenhum templo ainda. Mas ainda irá ser reconstruído, irá existir o terceiro templo. Mas isso é mais para frente, uma história mais para frente. E que depois nós podemos falar sobre isso. Versículo 22. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Olha que interessante, versículo 22. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Isso Jesus disse no começo do ministério dele. Jesus foi morrer mais ou menos uns 3 anos depois do que ele disse isso.
E só depois disso, só mais ou menos uns 3 anos depois, que eles foram entender e crer no que ele tinha dito. Olha quanto tempo que os discípulos andaram com Jesus, olha quantas coisas que eles viram e eles não entendiam. E isso é interessante. Você pode reparar que conforme a gente for estudando o Evangelho de João, você vai reparar que várias vezes Jesus ele falava as coisas, ensinava as coisas, fazia as coisas e os discípulos não entendiam. Sempre ele falava assim, Jesus falou alguma coisa e os discípulos não entendiam o que ele tinha dito. Aí depois mais pra frente fala assim, aí sim os discípulos entenderam aquilo que Jesus disse em tal momento e tal coisa. Então, para você ter noção que os discípulos eles estavam ali com Jesus, mas muitas das vezes eles não entendiam, eles somente estavam e iam e seguiam a Cristo cegamente, mas eles não, às vezes, a maioria das vezes, não entendiam aquilo que Jesus fazia ou falava. Versículo 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Então ali mesmo, no período da Páscoa, ali em Jerusalém, Jesus realizou vários sinais milagrosos. E as pessoas viam o que ele estava fazendo. E aí as pessoas creram no seu nome. Só a partir do momento que vê. As pessoas precisavam ver para crer. E às vezes não é muito diferente dos nossos dias de hoje, né? Às vezes a gente quer ver alguma coisa, quer ver Deus, eu quero ver, mas nós não precisamos ver nada. Nós precisamos crer do fundo do nosso coração que Jesus é aquilo que ele é. Que ele pode fazer aquilo que ele pode fazer. Que ele é infinitamente, que ele pode nos dar infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nós não precisamos ver, nós não precisamos apalpar, nós precisamos ter fé. Versículo 24. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Ele viu, as pessoas viram tudo aquilo que Jesus fez. E eles creram, e aquelas pessoas creram no nome dele. Mas Jesus não confiava nele. Jesus ele via que aquelas pessoas só estavam crendo porque estavam vendo. Só estavam crendo porque eles viam aqueles sinais, viam pessoas talvez sendo curadas, pessoas vendo sinais, como no próprio milagre aqui em cima, no milagre da transformação da água em vinho. As pessoas viam e era por isso que as pessoas criam. E aí ele fala, Jesus não se confiava nele porque os conhecia a todos. Versículo 25. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Quero ler esse último versículo na versão da NAA, que diz assim, versículo 25, né? Diz assim, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Olha só, Jesus ele não confiava naquelas pessoas porque aquelas pessoas só estavam crendo porque estavam vendo. Mas ele disse, ele não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas porque ele conhecia a natureza humana, ele conhecia a natureza pecaminosa do homem. Ele conhece aquilo que se passa no coração do homem e ele sabe o que o homem quer. O homem quer ver, ele não quer crer. Ele precisa ver primeiro para depois crer. E às vezes, mesmo vendo, ele não deposita totalmente sua fé. E é isso que é o mais interessante. Que Jesus ele sabia, ele olhava para as pessoas e ele sabia, ele olhava no coração e ele sabia que aquela pessoa às vezes não estava crendo com toda a sinceridade do coração. E a mesma coisa hoje. Jesus ele olha para nós e ele ainda sabe a nossa natureza, ele conhece a nossa natureza humana, ele conhece a nossa natureza pecaminosa, ele conhece os nossos defeitos, ele conhece as nossas falhas e ele não precisa de testemunho de ninguém, ninguém precisa ir lá e falar sobre nós. Jesus mesmo conhece, mas ele quer que nós possamos aprender a crer e depositar toda a nossa fé nele, de todo o coração. Não simplesmente por aquilo que ele faz, não simplesmente pelas mãos dele, mas que nós possamos buscar a face dele, que nós possamos buscar o conhecimento dele. E isso é interessante, e a primeira vez que eu li esse versículo, esses dois versículos 24 e 25, eu fiquei assim abismado com o tamanho conhecimento que Jesus tem de nós. Às vezes a gente não sabe o quanto Jesus nos conhece. Nós não conhecemos da forma que deveríamos, mas Ele conhece o profundo do seu coração. Então,
que você possa ter entendido sobre esse estudo, que você possa saber que Jesus ele está contigo todos os dias e que ele conhece a intenção do seu coração e que esse estudo possa não parar só aqui, mas que você possa, junto com a sua família, discutir e falar sobre esse texto e cada vez mais acrescentando, porque a palavra ela é viva e conforme você vai lendo, conforme você vai falando dela, a palavra vai crescendo e vai falando e as palavras vão saltando aos seus olhos e você consegue se aprofundar cada vez mais. Amém? Esse também foi o nosso último vídeo do Família Nele, nosso último estudo do Família Nele desse ano. Então nós estamos parando nessa semana, nós vamos voltar só no começo do ano, no começo de janeiro. Espero que vocês possam estar conosco no começo do ano que vem, que vai ser uma caminhada durante todo o ano, de tantos e tantos estudos que vem pela frente, que você não se perca, que você não deixe de ler a Bíblia nesse final de ano, mas que você possa se aprofundar e crescer cada vez mais em conhecimento na palavra daquilo que Jesus nos deixou. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.